Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez. Obrigado por abrir a sua vida para essa palavra. E antes de eu começar, eu preciso confessar um negócio. Hoje eu vou fazer uma coisa proibida na hermenêutica, vou quebrar uma lei. Eu vou ler o texto, sair do texto e não vou mais voltar para o texto. Portanto, antecipadamente, eu peço perdão por esse pecado, mas eu vou cometê-lo assim mesmo e conscientemente. Eu preciso falar de um assunto e eu quero usar esse texto como pretexto para aquilo que eu tenho que falar. E antes de lê-lo, em Gênesis, no capítulo 42, dos versículos 18 a 24, eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade, pela bênção que é termos a Tua palavra à nossa disposição, ó Deus, para que ela fale conosco, nos transforme e nos faça mais parecidos com Jesus a cada ministração. Que o Senhor, ó Deus, derrame a Tua graça sobre nós nessa ministração e que os nossos corações sejam, ó Deus, alcançados pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, ó Deus, e nós sejamos abençoados em o nome de Jesus. Amém e amém. Gênesis 42, do versículo 18 até o 24, diz assim: No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus, e se querem salvar a sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Rúben respondeu: Eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Amém. Essa é uma história de José, é uma história muito conhecida. E como diria Roberto Carlos, são tantas emoções. Essa é uma família cujos sentimentos sempre estiveram à flor da pele, não é? Há muitas histórias passionais nas Escrituras Sagradas, mas eu pensei em algumas e escolhi essa de José para falar sobre o assunto que eu tinha em mente. Podia ter falado sobre Davi, mas a de José, ela nos demonstra claramente homens que se deixaram controlar pelos seus sentimentos, e José, cujos sentimentos eram controlados por Deus, e os resultados disso na vida de uns e de outros. Então, gente, o assunto nosso é justamente isso. Nós, nos últimos meses principalmente, estamos mergulhados num mar de sentimentos, de emoções. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. O nosso emocional está sendo testado mais uma vez nesses dias em que estão sendo esperadas as flexibilidades, não é? Ou a flexibilização do isolamento.
E tem sido assim nos últimos meses, desde o início dessa pandemia, né? Expectativa, frustração, tristeza, esperança. Expectativa, frustração, tristeza, esperança. Expectativa, frustração, tristeza, esperança. Haja coração. Sentimentos, humor, emoções, temperamento são dons de Deus. Eles são reais e a gente sabe o quanto são reais. Deus nos criou com uma gama enorme deles, mas embora sejam reais, nem sempre nos fazem bem. Não há nada de errado em ser emotivo, sentimental ou piegas, como se costuma dizer, mas nós precisamos e devemos crer e obedecer à palavra de Deus a despeito de qualquer sentimento, emoção, temperamento e humor. Há um lugar certo para eles e para manter o seu equilíbrio, nós precisamos do Espírito Santo de Deus na vida. Humor, sentimentos, emoções variam e muitas vezes a gente nem sabe por quê. Um dia você acorda feliz, tá maravilhoso, tá tudo azul, passa o dia bem, vai dormir pensando que no dia seguinte vai ser tão bom quanto. Aí você acorda mal-humorado, ou preocupado, ou cismado com alguma coisa, ou com um sentimento de tristeza, e fica procurando razões para isso e não encontra. Nós somos assim. Por isso, essas coisas precisam ser envolvidas pela palavra de Deus e controladas pelo Espírito Santo de Deus. Porque se permitirmos que essas coisas nos controlem, nós estamos nos condenando a viver descontrolados. Nós, cristãos, não estamos isentos de cair nessa armadilha do coração. Aliás, é mais comum do que deveria. Mas não pense nem por um segundo que alguém deixa de ser cristão, deixa de ser filho de Deus, deixa de ser filha de Deus porque perdeu a cabeça, porque se descontrolou e disse o que não era para dizer, fez o que não era para fazer, pensou o que não era para pensar. O fato de nós termos nos convertido a Jesus Cristo não significa que essas nossas tendências sejam eliminadas imediatamente. Poderiam, mas nem sempre são. Hebreus 4,15 nos dá um alento sobre isso. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma das obras que Deus quer fazer em nós é colocar as nossas emoções, a nossa mente e a nossa vontade nos seus devidos lugares, ou seja, Ele não quer eliminá-las, apenas colocar ordem no caos, que é o que Deus faz com excelência, que só Ele tem. Mas a verdade é que para muita gente, crentes inclusive, os sentimentos e as emoções são tudo. Essas pessoas não querem nada com os valores religiosos, mas dizem ter sentimentos religiosos. Elas têm razão nesse sentido e por isso oscilam tanto na fé. Têm os sentimentos, mas não têm a palavra de Deus para equilibrá-los. Há uma pandemia espiritual mundial acontecendo, concomitante a essa pandemia do Covid-19. E essa
pandemia da qual estou me referindo, ela cega as pessoas para verdades espirituais, para as verdades bíblicas. Por exemplo, as perguntas que o mundo faz às pessoas são praticamente todas direcionadas às suas sensações. Por exemplo, como é que você se sente? Ou como é que você está se sentindo em relação a isso? Você se sente bem com isso? Fazendo isso? Agindo assim? Sendo assim? Se você se sente bem, então continue. É o que diz o mundo. Se você se sente bem, faça. Parece aquelas propagandas de cigarro antigas que eram maravilhosas, né? Na terra de Marlboro, Hollywood, aquela coisa tudo era maravilhoso. Eles só não falavam que o cigarro provocava o câncer. Muito boa propaganda, mas o resultado... Geralmente eu me sinto muito bem toda vez que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, mesmo que isso contrarie as pessoas que eu amo, e vou mais além, mesmo que isso contrarie a palavra de Deus. Eu tenho muita experiência nisso, e em todas eu me dei muito mal. Adão e Eva estavam no paraíso, aparentemente sem esse tipo de problema, até que Eva se deixou seduzir pela conversa da serpente. Foi lá, comeu do fruto da árvore proibida, para obter os resultados que queria e se sentir bem. Adão entra no esquema para continuar sustentando a conexão que ele tinha com Eva, para manter o bom relacionamento com ela. Então, ela escolhe os resultados e ele escolhe o relacionamento. Ambos escolheram sentir-se bem entre si e às custas de Deus, mas se deram muito mal. Sentimentos, emoções e sensações são reais, mas não podem substituir, nem obstruir e nem se sobrepor à palavra de Deus. Sentimentos, emoções e sensações são reais e nem sempre as pessoas conseguem contê-los depois que são iniciados, mas é preciso colocá-los sob o domínio do Espírito Santo, ainda que isso seja depois de terem sido expostos. Aí você fala assim, mas pastor, daí já foi. Já foi, mas a inclinação continua e pode acontecer de novo, antes que aconteça de novo. A obra do Espírito Santo pode nos salvar disso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Hebreus 11:1, uma passagem conhecidíssima, diz que fé é certeza e convicção, ou numa outra tradução, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, sentimentos e certeza nem sempre andam de mãos dadas. Sentimentos estão sempre presentes e junto com eles as dúvidas que sempre põem em xeque as certezas que a gente carrega, ao menor sinal de problema. É sempre muito complicado conciliar as certezas que a gente tem com os sentimentos que a gente também tem. Talvez seja por isso que as pessoas tenham alternância de comportamento com relação a Deus. Ora, elas dizem que estão bem com Deus, ora dizem que não estão.
Possivelmente isso acontece porque sua relação com Deus baseia-se em sentimentos. Paixão, na concepção popular, é um sentimento. Amor, na concepção bíblica, é uma decisão, portanto, uma certeza. Então, quem se diz, por exemplo, apaixonado por Deus, certamente vai ter altos e baixos nessa relação, porque haverá momentos em que tudo vai estar bem e haverá muitos momentos e fases em que tudo vai estar bem mal. Haverá momentos em que a pessoa vai estar nas alturas, nas nuvens com Deus. E haverá momentos de profunda decepção e frustração, que são outros sentimentos, em que a pessoa vai ter vontade de estrangular Deus, por não atender a sua carência, por Deus não estar correspondendo à sua paixão do jeito que ela espera, ou do jeito que ela quer. Um relacionamento não pode depender de sentimentos, porque os sentimentos eles são volúveis, eles são instáveis. A vida não pode ser estribada em sentimentos, senão a pessoa vai ser profundamente infeliz toda a vida. Sentimentos, emoções, sensações e temperamento são saudáveis quando estão no seu devido lugar, ou seja, debaixo da autoridade e da supervisão do Espírito Santo de Deus. De outra forma, o que eles promovem é o caos emocional e psicológico da pessoa. É o que acontece aqui na família de José. Os irmãos deles eram puro caos sentimental, emocional. E ele, mesmo quando criança, sendo ingênuo, aquela coisa e tal, cresce e entende certas coisas que os seus irmãos, muito mais velhos que eles, muito mais aparentemente experientes na vida do que eles, não entenderam. Ditas essas coisas, no que a gente tem que realmente acreditar e confiar? É lógico que é na palavra de Deus, mas o que ela nos diz para acreditar e confiar? Ela diz muita coisa, mas eu quero só enumerar 3 delas para vocês aqui e falar rapidamente sobre 3 delas. Primeiro, que para viver bem com a vida, a gente precisa viver pela fé. Quem anda com Deus, anda e vive pela fé. É o que nos ensinam Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, que ele fala que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé, e Abacuque no capítulo 2, verso 4, que diz que o justo viverá pela fé. Então, o justo vive pela sua fé, e o conceito do Velho Testamento é um pouco diferente desse que nós temos hoje. Fé no Velho Testamento é fidelidade a Deus. Então, o justo vive pela sua fidelidade a Deus, pelo seu compromisso, pela sua aliança com Deus. Fé não exclui sentimentos, nem emoções, nem temperamento e nem sensações. Ela os põe nos seus devidos lugares. Quando você for acometido por um sentimento que te congela, que te deprime, que te frustra, a tua fé em Jesus Cristo, isso é, a sua aliança com Deus, vai falar mais alto, porque ela sim é que tem autoridade sobre a sua vida. Eu não sei se você já perdeu ou jogou fora algum recibo de uma compra que você fez e depois a pessoa veio te cobrar de novo. Comigo já aconteceu isso. O que a pessoa não sabia é que eu sou um cara que guarda as coisas, né? Aí fica aquele sufoco para achar o bendito recibo para provar que você não deve nada e que não precisa pagar 2 vezes pela mesma coisa. Com Deus, a gente não precisa ter essa preocupação
de ser cobrado por algo que já foi pago. A fé em Jesus Cristo nos garante isso. O justo não anda e nem vive pelos seus sentimentos, emoções, sensações ou temperamento. Ele vive pela fé no Filho de Deus. Quem vive por outra coisa que não seja pela fé em Jesus Cristo, se condena a uma vida de altos e baixos emocionais, psicológicos, físicos e espirituais. Alguns crentes se esquecem disso, de que a sua fidelidade a Deus lhes garante um sem números de benefícios, como paz, alegria, liberdade, perdão, descanso, vida abundante, esperança, fazer parte de uma grande e maravilhosa família, céu. E o que a vida tem para oferecer que seja maior e melhor do que isso? Em tempos como esse que estamos vivendo, não se deixe influenciar pelos sentimentos, viva pela fé em Jesus Cristo, que disse para a gente ter bom ânimo para poder vencer na vida como Ele venceu. O que mais a palavra de Deus nos diz para acreditar e confiar? Segunda coisa, que Deus é por nós. É o que a gente vê por toda a Escritura Sagrada e que Paulo condensou muito bem em Romanos 8,31, ao fazer a famosa retórica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pena, uma lástima que muitos crentes ainda tenham dúvidas sobre isso. Basta uma situação contrária que mexa com a sua rotina e as pessoas caem desanimadas, descontentes, murmurando, reclamando. Mas o que é que existe que seja maior do que Deus, maior do que aquele que está em nós? Nada, absolutamente nada. Só essa declaração de Paulo, de que Deus é por nós e ninguém pode ser contra nós, já é suficiente para aquele que crê deixar tudo que é negativo de lado, levantar a cabeça e seguir rumo ao autor e consumador da sua fé. Deus é por você, meu querido, minha querida, não tem para ninguém. Você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Até o diabo sabe disso, só falta você entronizar essa verdade bíblica no seu coração. Mas o que mais a palavra de Deus nos diz para acreditar e confiar? Que Deus tem um futuro glorioso para aqueles que o amam. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, Paulo é enfático ao dizer que seja lá o que for que a gente estiver passando, isso está produzindo uma glória eterna muito maior para nós. Se você estiver sofrendo, passando por uma situação muito difícil, você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, saiba que isso está produzindo uma glória eterna muito maior para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente de homem algum, nenhum homem conseguiu conceber, imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz 1 aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9. A sua visão de vida, de mundo, aquilo que é chamado de cosmovisão, pode estar apontando para um futuro ruim, tenebroso, assustador, inquietante. Há uma ênfase no mundo, através da mídia, muito grande, num futuro nada promissor nesse momento da história. Não liga para isso. Não creia nisso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas,
Isso é o que diz Abacuque. Todavia, ele continua dizendo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É nisso que a gente precisa acreditar e confiar, na nossa aliança com Deus, que faz com que tudo que é passageiro não ofusque a glória e a certeza daquilo que é eterno. Deus sempre foi e sempre será a única fonte do nosso contentamento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, diz Davi. Ali no Salmo 23, ele explora as várias situações em que o pastor lida com as suas ovelhas. E o que Wilson, mais tenho recebido de Deus desses tempos de pandemia, é que não tem me faltado a paz que excede todo o entendimento. As pessoas perguntam, pastor, o senhor está preocupado que a igreja não, eu sinto saudade do povo, eu sinto saudade dos meus irmãos, de poder abraçar, que é um costume meu, eu gosto de abraçar gente, eu sinto falta disso, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu tenho uma paz dentro de mim que excede todo esse entendimento. Não me tem faltado a alegria de viver, pelo contrário, eu estou querendo viver mais do que nunca. Não me tem faltado coragem nem forças para suportar o momento em que nós estamos vivendo, que estamos passando. Viver pela fé é viver pelo que as Escrituras Sagradas nos dizem e não pelo que os nossos sentimentos, emoções, sensações e temperamento querem nos impor. Deus é por nós e a gente precisa entronizar essa verdade em nossos corações. Deus tem um futuro glorioso para aqueles que o amam. Certamente você é uma dessas pessoas. Então você tem um futuro glorioso pela frente. Ainda que queiram passar uma mensagem que não. Ainda que as circunstâncias digam que não, você tem. E é nisso que a gente precisa crer. A nossa esperança está colocada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que José conseguiu passar por todas as situações que passou, chegar no final dessa história de muitos sentimentos, desse mar de sentimentos, de tristeza, amargura, que os irmãos tinham com ele, e o que ele teve que vencer para com os irmãos, e no fim abraçá-los e dizer, o que aconteceu, aconteceu, porque eu precisava chegar onde cheguei. Foi Deus que fez isso. Gente, nós vamos passar por isso, mas nós precisamos acreditar na palavra de Deus, porque ela é vida eterna, ela é vida abundante para nós. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.